Presenciamos agora uma das dispensas mais impactantes da história contemporânea da Fórmula 1. Christian Horner, responsável por elevar a Red Bull ao patamar de dominadora e por auxiliar Max Verstappen na conquista de 4 campeonatos mundiais, foi afastado de maneira súbita imediatamente após o Grande Prêmio Britânico de 2025. Contudo, essa escolha radical oculta uma tática muito mais elaborada do que podemos imaginar. Seria possível que a Red Bull tenha sacrificado sua liderança histórica simplesmente para manter Max Verstappen por mais uma temporada? E o que uma conversa aparentemente casual entre Horner e o repórter Ted Kravitz nos mostra sobre o destino do tetracampeão mundial? Para compreendermos inteiramente essa circunstância explosiva, devemos retroceder alguns meses no tempo. A temporada de 2025 não representa exatamente a caminhada vitoriosa que a Red Bull antecipava. Embora Max Verstappen persista demonstrando sua maestria no volante, a escuderia confronta uma pressão crescente de adversários como McLaren, Ferrari e Mercedes. Lando Norris e Oscar Piastri na McLaren apresentam competitividade superior a qualquer período anterior. Charles Leclerc agora divide cockpit com Lewis Hamilton na Ferrari, uma combinação que ameaça causar enormes problemas para a oposição. E George Russell, junto ao jovem Andrea Kimi Antonelli na Mercedes, evidencia que a fabricante alemã não abandonou seus planos de retornar ao topo. Neste ambiente conturbado, especulações sobre uma eventual partida de Verstappen da Red Bull adquiriram força alarmante. A mídia especializada iniciou conjecturas sobre negociações confidenciais com a Mercedes, que possui 2 posições disponíveis para 2026. Jos Verstappen, genitor do tetracampeão, jamais ocultou seu descontentamento com a direção de Christian Horner, particularmente após as controvérsias envolvendo supostas violações com uma colaboradora da equipe no começo de 2024. A tensão nos corredores da Red Bull era tangível e diversos observadores acreditavam que essa instabilidade poderia sair cara para a escuderia. Foi precisamente neste momento sensível que Ted Kravitz, veterano jornalista da Sky Sports, manteve uma conversa esclarecedora com Christian Horner durante o fim de semana do Grande Prêmio Britânico. O que aparentava ser apenas mais uma entrevista rotineira transformou-se numa pista fundamental para compreender os movimentos táticos da Red Bull. Kravitz indagou Horner sobre as garantias que ele conseguiria oferecer a Verstappen relacionadas à competitividade futura da equipe. A resposta do então dirigente da Red Bull mostrou-se surpreendentemente cuidadosa e calculada. Horner esclareceu que nenhuma escuderia ou fornecedor de motor conseguiria assegurar êxito absoluto diante das transformações regulamentares gigantescas que chegam em 2026. Ele ressaltou que essas modificações representam a maior revolução técnica da Fórmula 1 nos últimos 50 anos, impactando tanto chassis quanto propulsores. Porém, foi a sequência seguinte da conversa que despertou a atenção de Kravitz e originou sua teoria intrigante. Horner sugeriu que possivelmente as pessoas, aludindo claramente ao círculo Verstappen, estivessem se inquietando prematuramente com algo que ainda não possuía garantia de ocorrer. O dirigente da Red Bull defendeu que seria mais prudente aguardar para observar como o grid se posicionaria em 2026 antes de tomar decisões extremas sobre 2027. Essa declaração levou Kravitz a questionar por que Horner estava mencionando especificamente 2027, considerando que o vínculo de Verstappen se prolonga até o término de 2028. A mensagem indireta parecia evidente. Max deveria demonstrar paciência, avaliar o desempenho real das escuderias com as novas normas, e somente então decidir seu destino a partir de 2027.
Poucos dias após essa conversa, surgiu o comunicado bombástico. Christian Horner estava dispensado da Red Bull com efeito imediato. Coincidência? Ted Kravitz não considera essa possibilidade. Conforme sua teoria, Oliver Mintzlaff e a diretoria da Red Bull teriam sacrificado Horner estrategicamente para assegurar que Verstappen permanecesse na equipe em 2026. Seria uma manobra desesperada para ganhar tempo e demonstrar que a Red Bull ainda consegue ser competitiva com as novas regulamentações. Entretanto, essa estratégia pode ter gerado um problema ainda mais significativo para a Red Bull. Se Kravitz estiver correto, a equipe pode ter assegurado os serviços de Verstappen apenas por uma temporada adicional. Em 2027, eles podem perder tanto o tetracampeão quanto Christian Horner definitivamente, permanecendo numa posição muito pior do que se tivessem mantido a situação atual. Trata-se de um jogo de xadrez complexo, onde cada movimento pode trazer consequências devastadoras. A circunstância torna-se ainda mais intrigante quando examinamos as alternativas disponíveis para Verstappen. George Russell comentou recentemente que considera muito reduzida a possibilidade de não estar na Mercedes em 2026, o que indica que as negociações para o segundo assento da equipe alemã estão bem desenvolvidas. Se Verstappen realmente está sendo cortejado pela Mercedes, ele necessita avaliar se compensa trocar uma Red Bull conhecida e historicamente competitiva por uma Mercedes que pode ou não retornar ao topo com as novas regras. A genialidade da teoria de Kravitz reside em reconhecer que Horner pode ter transmitido uma mensagem sutil, porém poderosa. Em 2026, com todas as incertezas regulamentares, Verstappen seria mais bem atendido permanecendo em território familiar. Caso a Red Bull decepcione, ele ainda manteria todas as portas abertas para 2027, quando o panorama competitivo estará mais definido. Afinal, como o próprio Horner destacou, Verstappen é o melhor piloto do planeta e será cobiçado por todas as equipes competitivas. Essa circunstância revela a natureza implacável da Fórmula 1 moderna, onde decisões pessoais e profissionais se combinam com estratégias corporativas multimilionárias. A Red Bull apostou alto ao dispensar o homem que os conduziu ao sucesso, esperando que isso seja suficiente para acalmar as tensões internas e manter sua estrela principal. Horner, por sua vez, pode ter plantado a semente da dúvida sobre mudanças precipitadas, justamente quando sabia que seus dias na equipe estavam contados. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é o momento perfeito da dispensa. Logo após uma conversa onde Horner defendia cautela e paciência estratégica, ele próprio tornou-se vítima de uma decisão drástica e imediata. A ironia é quase poética. O homem que pregava esperar para ver como 2026 se desenrolaria não teve a oportunidade de testemunhar o resultado de seu próprio conselho. Para Verstappen, toda essa turbulência coloca uma pressão adicional em seus ombros já sobrecarregados. Ele precisa decidir se confia na capacidade da Red Bull de se reinventar sem Horner, se arrisca uma mudança para a Mercedes sem garantias de competitividade, ou se segue o conselho implícito de seu ex-dirigente e aguarda para ver como o novo cenário regulamentar se desenvolve. Cada alternativa carrega riscos enormes para alguém que está no auge de sua carreira e deseja maximizar suas chances de conquistar mais títulos. A Fórmula 1 de 2025 está nos demonstrando que os bastidores podem ser tão imprevisíveis quanto as corridas em si. A dispensa de Christian Horner não é apenas o término de uma era na Red Bull, mas potencialmente o início de uma reorganização completa do poder na categoria. Se a teoria de Ted Kravitz estiver correta, presenciamos não apenas uma dispensa, mas uma jogada estratégica complexa que pode definir o futuro da Fórmula 1 pelos próximos anos.
O que você pensa dessa teoria? A Red Bull realmente sacrificou Horner apenas para manter Verstappen por mais um ano? E será que essa estratégia desesperada pode funcionar ou vai transformar-se no maior erro da história da equipe? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com outros entusiastas de Fórmula 1 e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores mais quentes do automobilismo mundial.